Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano C e do sexto ano D. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de matemática de vocês. Estamos agora entrando na 18ª semana. Hoje, dia 16 de setembro, vamos começar a nossa aula. E hoje, professor, o que é que a gente vai ver? Bom, semana passada, da semana atrasada para a semana passada, nós estávamos estudando sobre o mínimo múltiplo comum, através de fatoração de números primos, né? Utilizando números primos. Hoje a gente vai ver o MDC, o máximo divisor comum. Ave Maria, professor, vai piorar a coisa? Não, tenha calma, não é difícil. Vocês vão ver que não é difícil. Então, veja só, o que quer dizer máximo divisor comum? É o maior número que consegue dividir ao mesmo tempo dois ou mais números. Não entendi, professor, mas você vai entender daqui a pouquinho. Veja só. MDC é o máximo divisor comum. Vamos ler aqui comigo. Ó. O máximo divisor comum, MDC ou M.D.C, corresponde ao maior número divisível entre dois ou mais números inteiros. Vale notar que todo número natural possui divisores. O menor divisor de um número será sempre o número 1. Então, qual é o menor divisor de qualquer número? 1. 1 é o menor divisor de todos. Viu? Em matemática, né? Por sua vez, o maior divisor de um número é quem? Ele mesmo. Né? Ele próprio número. Então, qual é o maior divisor do número 36? 36. E qual é o menor divisor do número 36? 1. Então, lembre-se, o menor divisor de um número é 1 e o maior divisor de um número é ele mesmo. Mas atenção, o zero não é divisor de nenhum número. O zero não consegue dividir nenhum número, ok? Como é que se calcula esse MDC? Para calcular o máximo divisor comum, o MDC, entre dois números, 3, 4, 5, devemos realizar fatoração por meio da decomposição dos números indicados. É o que a gente já estava vendo na aula passada, só que a gente estava usando aquilo ali para descobrir o mínimo múltiplo comum. Agora a gente precisa encontrar o máximo divisor comum. Percebam aqui, ó. Para exemplificar, vamos calcular através da fatoração o MDC, né? O máximo divisor comum, quer dizer, o maior divisor entre esses números. Quem é que vai ser? Vou fazer igual eu estava fazendo na aula passada, olha só. Coloco o 20 e o 24 desse lado e vou começar por 2. Comece sempre pelo menor número primo. Quem é o menor número primo? 2. 20 dá para dividir por 2? Dá. Então já dá para começar por ele. Qualquer número aqui que desse para dividir por 2, eu já ia começar com 2. Então 20 dá para dividir por 2 e 24 também dá para dividir por 2. Perceba que tanto o 20 quanto o 24, os dois números dá para dividir por 2. Olha só, os dois dá para dividir por 2. Então por isso que ele está de vermelho aqui. Por que esse 2 está de vermelho? Porque ele consegue dividir o 20 e está conseguindo dividir o 24. Então 20 dividido por 2, 10. 24 dividido por 2 vai dar 12. Por isso que ele está de vermelho aqui. Agora vamos lá, ficou 10 e 12. 10 dá para dividir por 2? Dá também. E o 12? Também. Olha só, por isso que ele está de vermelho aqui. Porque o 2 divide tanto o 10 quanto o 12. Divide todo mundo aqui. Ó. Ele é divisor de todo mundo, então marca também, por isso que ele está de vermelho. E 10 dividido por 2 é quanto? 5. Deu aqui, 5. Né? E o 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Agora, o 5 dá para dividir por 2? Não. Olha só, não dá para dividir. E o 6? Dá para dividir por 2, que dá 3. Olha só. E o 5, já que não dá para dividir por 2, o que é que eu faço? Vou repetir ele aqui embaixo. Vai repetir. Divide o 6 por 2, que dá 3, e repete o 5. Beleza. Agora, 5 e 3 nem dá para dividir por 2. E o único número aqui que dá para dividir pelo menor número primo possível é o 3, né? 3 por 3, 1. E o 5, como não dá para dividir por 3, repete. 5. Pronto, o 3 já era, ficou no 1, só dá 1 agora. Ficou faltando 5. E para mim eliminar esse 5, basta dividir por 5, que vai dar 1 também. Então, quais são os únicos números que, ao mesmo tempo, dividiram todos os números do outro lado? Esse 2 e esse outro 2. Porque os outros números, esse 2 só conseguiu dividir o 6, não dividiu o 5. O 3 conseguiu dividir o 3, mas não dividiu o 5. E o 5 que divide o 5. Pronto. Então eles não dividem mais do que um número, por isso que eu não considero eles. O que é que eu vou fazer agora? Multiplicar esses dois números, olha só. 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então 4 vai ser o máximo divisor comum. O MDC entre 20 e 24 vai ser 4. É o máximo divisor comum. Tanto é que se você pegar esse 4, você consegue dividir o 20. 20 dividido por 4.
5. E 24 dividido por 4? 6. Tá vendo? Então, olha só, para saber o MDC dos números, devemos olhar à direita da fatoração e ver quais números dividiram simultaneamente os dois e multiplicá-los. Ou seja, quais números dividem todos os números do lado esquerdo. Né? Primeira coisa que você tem que ver. E vai marcando ele. É bom fazer uma bolinha nele, que aí você vai saber. Né? Esse número aqui dividiu todo mundo. Aí não faz bolinha quem não conseguiu dividir todo mundo. Depois multiplica somente aqueles que você colocou uma bolinha. É uma dica minha que eu dou, certo? Assim, pela fatoração, podemos concluir que o 4, que é 2 vezes 2 aqui, é o maior número que divide ambos, né? Tanto o 20 quanto o 24. E, portanto, é o máximo divisor comum de 20 e 24. Ainda não entendi, professor. Então, vamos praticar. Vamos fazer um exemplo aqui. Qual o máximo divisor comum de 18 e 60? Faça aqui 18 e aqui coloco 60. Olha só. E passa um traço aqui. Certo? Vamos tentar dividir eles pelo menor número primo que existe, que é o 2. Vamos lá. 18 dá para dividir por 2? Dá. Opa, dá 9. E 60 dividido por 2 dá para dividir? Dá, que dá 30. Opa, então esse 2 deu para dividir por... Dividiu 18, dividiu 60. Bolinha nele, certo? Circula logo ele. Bom, 9 dá para dividir por 2? Dá não. Não dá para dividir por 2. 30 dá para dividir por 2? Dá. Então, coloca o 2 aqui e não coloca a bolinha. Sabe por quê? Porque o 2 só está dividindo 30, não está dividindo 9. Vai repetir o 9 e 30 dividido por 2 dá 15. 9 dá para dividir por 2? Não. 15 dá para dividir por 2? Também não. Então, qual o número primo depois do 2, maior que o 2, que poderia usar para dividir? Ah, o 3. O 3 é um número primo também. Então, vamos tentar o 3. O 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, olha só. 3. 9 dividido por 3 é quanto? É 3. E o 15 dá para dividir por 3? Também dá. 15 dividido por 3 é 5. Opa, então esse 3 dividiu o 9 e o 15. Então, bolinha nele. Circula ele com a bolinha. Para marcar somente aquele que consegue dividir todo mundo lá do lado esquerdo. Vamos lá. Qual o menor número primo divide esses aqui? Vamos começar pelo 3, né? Porque é o 3 aqui, ó. O 3. 3 dividido por 3 é 1. E 5 dá para dividir por 3? Não. Então, o que é que eu faço? Vou repetir. E agora ficou só o 5, que só dá para dividir por 5. Então, repete 1 e 5 dividido por 5 é 1. Então, beleza. Qual é o máximo divisor comum entre 18 e 60? Você vai pegar apenas aqueles que você fez a bolinha. O 2 vezes 3. E quanto é 2 vezes 3? É 6, certo? Você vai fazer uma multiplicação, olha só. Vai dar 6 aqui. 2 vezes 3 é 6. Então, o máximo divisor comum entre 18 e 60 é 6. Tanto é que 18 dividido por 6 dá 3. E 60 dividido por 6 dá 10. Perceba que o 6 divide 18 e 60. É o maior número que consegue dividir 18 e 60 ao mesmo tempo. Por isso o nome máximo divisor comum. Máximo maior, divisor porque divide, e comum porque divide todo mundo. Né? Comum quer dizer divide todos. Todos esses números aqui, no caso 18 e 60, né? Claro, quando eu falo todos, só 18 e 60. Então, máximo divisor comum, ou seja, o maior número que divide todo mundo. Né? Divide todo mundo que está aí. Vamos ver outro exemplo, agora com 3 números. 3, ó, o 6, o 12 e o 15. Qual o máximo divisor comum de 6, 12 e 15? Vamos lá. Vou pegar o 6, vou separar do 12 por uma vírgula aí, 12, e depois o 15. Olha só, passo traço aqui. Ó. Vamos lá. 6 dá para dividir por 2? Dá, então vamos começar já com 2. 6 dividido por 2, 3. Já foi o 6. 12 dividido por 2, 6. 15 dá para dividir por 2? Não. Então não vou circular o 2, porque ele só dividiu o 6 e o 12 e não dividiu o 15. Ele tem que dividir todo mundo, certo? Vamos lá, 3 dá para dividir por 2? Não. 6 dá para dividir por 2? Dá. Então vamos lá aqui por 2, certo? 3 dividido por 2 não dá, repete. 6 dividido por 2 dá 3. E 15 dividido por 2 não dá. Então repete o 15. Okay? Agora vamos aqui. 3 dá para dividir por 2? Não, nesse 3. Nem 15 dá para dividir. Que número dá para dividir 3? O próprio 3. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Opa, desculpa aqui. E no caso aqui, 15 dividido por 3, aqui ficou
um meio troncho aqui. 15 dividido por 3, 5. Então aqui só o 5 para dividir 5. Então perceba, só esse 3 aqui é quem dividiu o 3, esse 3 e esse 15. O 5 só divide esse 5. Aqui um, aqui um, aqui um. Um feio danado, né? Então, quem é? Aí você diz assim, mas espera aí, só um número conseguiu dividir todos aqui do outro, só um. Então, quem é o máximo divisor comum entre 6, 12 e 3? Não ficou nenhum para multiplicar, então é só ele mesmo. Então, de 3 é só 3. 3 é o máximo divisor comum entre 6, 12 e 15. Tanto é que 6 dividido por 3 dá 2. 12 dividido por 3 dá 6 e 15 dividido por 3 dá 5. Então, o máximo divisor comum, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí como é que se encontra o máximo divisor comum entre dois ou mais números, ok? Espero que possa ter ajudado. Tentem responder o exercício, ele não está difícil. Tem muita gente que está me devendo exercício aí, viu? Que não está fazendo os exercícios direito. Então tem gente que está me enrolando aí, viu? Que eu sei, inventando desculpa esfarrapada para não entregar o exercício. Então vamos agilizar esse exercício aí, não pode ficar assim não. Então espero que tenham gostado. Até a semana que vem. Tchau, um abraço.